Bem-vindos, Encantos! Eu sou a Márcia e hoje a gente vai fazer um envelope tipo envelope de biblioteca. Ele é bem bonitinho e fica ótimo nos nossos trabalhos e também para mandar alguma coisinha para alguém. Então a gente vai começar. Eu vou fazer aqui o meu molde e aí as medidas, na verdade, vão variar de acordo com o tamanho do seu envelope. Eu vou pensar na base do meu envelope, ou seja, nele fechado, quanto ele vai ter. Então, ele fechado eu queria que ele fosse assim, pequenininho. Isso mais ou menos seria o quê? Uns 6 centímetros? Pois então, é o que eu vou querer colocar aqui no meio. Metade de 6 seriam 3. Então, eu vou colocar 4,5 aqui, por exemplo. Eu vou colocar 6, que é a base que eu quero o meu envelope. 6 aqui e 6 aqui. E aí, eu vou colocar o que seria a metade dos 6, ou seja, da base, vou colocar 3. E eu vou passar aqui um risco, pra gente poder ter uma ideia de como vai ficar. Prontinho. Então, esse seria, vamos dizer, o meu envelope. Eu vou cortar aqui, porque esse o resto de folha a gente não vai precisar. Agora aqui eu tenho que ver quanto de altura eu quero da solapa inferior. E eu acho que para esse tamanho de envelope, com 1 centímetro é suficiente. E quanto eu quero de altura do meu envelope? Pois eu quero ele um pouco compridinho, eu quero ele com 10. E agora a gente encontra aqui o que a gente quer de solapa. Eu quero uma solapa maior aqui do que aqui. Então, eu vou colocar mais ou menos ela com 1,5 ou 2 centímetros eu vou colocar. E se eu achar muito grande, eu diminuo. Então, é bem fácil. A gente corta o sobrante aqui, que a gente não vai precisar dele. Agora, para terminando já o meu envelope, essa parte a gente vai cortar, tá? Essas 4 partes. Então, eu vou cortar para vocês, porque assim vai ficar mais fácil visualizar. Vou cortar aqui na diagonal, ó. Corto aqui e corto reto, porque eu quero que seja assim. Cortei. E vou entrar aqui mais ou menos, não sei, 1 centímetro aqui em cima. Então, eu venho aqui com a minha régua, bem do risquinho da solapa até o centímetro que eu marquei, eu risco. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí você vai ter o envelope já praticamente feito, você só precisa montar. Fica assim. Aí você vai dobrar uma parte pra dentro e uma pra fora. Aí você decide, tem gente que gosta que a parte de fora a parte maior fique pra fora. Isso já é do gosto do freguês. Aí você vai aumentar aqui, na verdade, ó, eu deveria ter retirado um pouco mais, então eu vou aumentar aqui, mais de 1 centímetro. Não tem problema, porque a gente fez um pouco a olho, né? Então, eu já sei que eu preciso de mais 1 centímetro, porque, obviamente, se eu tivesse pensado antes, se eu cortei 1 centímetro aqui, ele ia ficar menor. Mas não tem problema, ele fica bonitinho assim mesmo. Eu vou lá cortar. Vou deixar assim mesmo. E aí, você dobra aqui. Na verdade, as pessoas costumam cortar ou na diagonal aqui, assim como a gente fez. Aí, você dobra aqui novamente e corta na diagonal. Ou as pessoas redondeiam a ponta. Você pode fazer isso com a ajuda de uma moeda ou de uma maquininha dessas de fazer partes redondas. Mas aí é uma decisão de cada um tem que saber o que gosta, né, de fazer. No caso, essa parte daqui você pode medir no seu molde 1 centímetro mais, como eu disse. E aí vai ter que diminuir um pouquinho aqui. Mas é só pra gente ter uma ideia de como vai ficar. Eu tenho um outro molde aqui que eu fiz antes. Então, eu vou dar todas as medidas pra vocês dos 3 envelopes que eu fiz. Eu fiz esse maior, que tem 6 centímetros em uma das abas,
Depois, 11,1 centímetros na base, 7 centímetros na outra aba. De altura, aqui de base, ele tem 15 centímetros, ou seja, no corpo. Depois dos 15 centímetros, ele tem 2,5 centímetros para cima e 1,5 centímetro para baixo. 6 centímetros de aba, mais 8,5 de base, mais 4,5 centímetros de aba. A altura do corpo é de 12 centímetros. E aí a gente tem uma abinha pequena de 1,5 centímetro e outra abinha de 2 centímetros. Eu fiz com 3 centímetros de aba, mais 6 centímetros de corpo, 4,5 centímetros com a outra abinha do outro lado. E aí eu fiz com 9,7 centímetros também o corpo, sendo que depois do corpo vem 1,3 centímetros de aba para cima e 2 centímetros aqui embaixinho. Para amarrar a cordinha do nosso envelope, nós vamos precisar de alguns círculos de papel. Eu cortei com a ajuda de uma perfuradora, mas você pode usar algum objeto circular que dá no mesmo. Vamos precisar de 2 para cada envelope como mínimo. Se o seu papel for muito mole, talvez a gente vai precisar de fazer algum reforço, então a gente vai precisar de algum mais. Mas se for uma cartolina mais grossinha, que não é o meu caso, a gente vai precisar de menos. Para fazer o furo eu vou precisar de um punção. Se você não tiver, você pode usar uma agulha ou uma tesoura de ponta bem fininha. O importante é que o objeto seja pontiagudo. Eu vou fazer a marca nele sem fazer com que a agulha ou punção perfure todo o papel. A gente vai pouco a pouco só marcando o papel, não é para ir furando tudo, senão a gente vai vazar o envelope. A gente vai precisar também de bailarinas para poder segurar esses círculos de papel. Como a minha bailarina tem as pernas muito grandes e grossas, então eu vou precisar fazer com o envelope aberto. Mas normalmente eu faço com o envelope fechado já esse procedimento. O que eu vou fazer é tentar colar o envelope e ao mesmo tempo colocar a bailarina, assim tentando fazer um trabalho 2 por 1. Vamos ver se vai dar certo. Como eu não tenho como mostrar para vocês a parte como abrir as perninhas da bailarina, vou mostrar aqui fora. Simplesmente você tem que pôr uma para um lado e para o outro, mas sem apertar muito nesse caso, porque senão a gente não vai conseguir passar a cordinha em volta dela. Se fosse simplesmente para enfeitar um papel, a gente apertaria ele bem. O próximo passo é simplesmente colar o fundo do nosso envelope e voilá, você praticamente já tem tudo pronto. Agora é só repetir o processo colocando a bolinha e fazendo a marcação novamente na solapa do nosso envelope. Vamos pegar a nossa bailarina, colocá-la no buraquinho e abrir as perninhas dela. Como a minha bailarina tem umas pernas muito grandes, como eu disse para vocês antes, eu vou precisar tampar ela com alguma outra coisa. Então eu decidi colocar um pedacinho de papel em toda a solapa, porque assim ela vai disfarçar bastante a perna da minha bailarina. Se ela fosse pequenininha, simplesmente eu colocaria um círculo em cima e aí estaria tudo bem. Mas como ela tem as pernas muito grandes, eu tenho essa opção ou a opção de cortar com um alicate um pedacinho das pernas da minha bailarina. Quando você for colar alguma coisa em cima de um metal, sempre coloca a fita dupla face, porque senão somente com a cola ela não vai colar. E a gente vai usar um pedacinho de barbante. Esse barbante se chama Bake Twain, para quem quiser comprar, tá? É como chamam as americanas. É um barbante que ele tem uma corzinha. Ele vem trançado em branco
e amarelo nesse caso, mas tem várias cores, ó, no pacotinho. Ele brilha um pouco, não dá pra ver, mas tem azul, verde, cor pêssego, um begezinho e um rosa mais tipo salmão. Então eu coloco aqui a pontinha do meu cordão, dou uma volta nele e dou um nó por debaixo. Por isso a gente precisava da folga, porque aqui a gente dá um nó. Você pode dar 2 para que ele fique mais seguro. E aí a gente corta com a ajuda de uma tesourinha, a gente corta a pontinha. Não tem problema que fique aqui uma pontinha, costuma-se ficar mesmo. Vou aproximar vocês, para vocês verem. E aí você pode tanto virar ele assim, para fechar, como você pode simplesmente fazer de um lado pro outro, assim e cruzo, tá certo? E é isso. Aqui também a gente, em vez de ter uma bailarina, a gente poderia colocar um ilhós. E aí a gente não aperta muito o ilhós, para que ele fique meio frouxo, mas sem sair do papel, obviamente. E aí ele vai ficar aqui por baixo. Tenta só que a sua bailarina fique frouxa e vai dar tudo certo se ficar assim. Se você vê que a sua bailarina não ficou frouxa, antes de você fechar aqui essa parte com o papel, você abre ela de novo e dá uma afrouxada nela. Mesma coisa aqui, essa daqui ainda dá pra regular. O certo seria colocar até um papelzinho dentro se quisesse, pra poder proteger também. E no caso de você enfiar alguma coisa aqui dentro, você não ter o problema de que enrosque, tá certo? Mas assim também dá tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês como ficaram os 3 tamanhos de envelopes diferentes. Eu usei essa bailarina que ela é um pouco mais charmosinha para esse tipo de envelope, já que o papel é bem mais discreto que o outro. E também preferi um cordão azul. Esse é aquele envelope que nós fizemos, acabamos de fazer no vídeo, e ele ficou assim. Por dentro eu quero mostrar pra vocês que eu coloquei um pedacinho de papel para poder enfeitar a parte da bailarina. É importante eu também ressaltar que, se você quiser, tem muita gente que coloca o cordão por debaixo do redondinho, do círculo que a gente fez. Então, você, em vez de passar o cordão por debaixo da bailarina, você passa por debaixo do papel. Isso é questão de gostos. Eu tô mostrando pra vocês, ó, que dá certo e é assim como costuma se fazer, mas dependendo de como for o papel, esse meu é bem molinho, eu preferiria passar por debaixo da bailarina. E esse é o meu último envelopinho, o menorzinho, ele ficou também bem fofo. Eu coloquei uma cor também mais ressaltante para que pudesse dar um ar assim mais charmoso no envelope. E usei umas bailarinas bem pequenininhas. Então você pode variar no tamanho das bailarinas, no tamanho dos círculos, dependendo se o envelope for maior ou menor. Você pode colocar eles mais próximos um do outro, o de cima e o de baixo. Aí fica a gosto do freguês. O meu único objetivo era ensinar vocês como fazer esse envelope, que é bem fácil e a gente vê por aí e muitas pessoas não sabem como fazer. Tampe as bailarinas para que elas fiquem melhor, fiquem com melhor acabado e o seu trabalho, o seu projeto fique ainda mais fantástico. Se tem alguma coisa que você gostaria de aprender aqui no nosso canal e você ainda não viu por aqui, peça para mim nos comentários. E se eu souber fazer, eu faço para vocês, se não, procurar aprender para poder fazer. Se inscreve no canal que é grátis, deixa seu like que isso me ajuda aí muito e compartilhe nas suas redes sociais. Um beijo, encantos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!